Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana de decisão de taxa de juros. Nos Estados Unidos, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter a taxa básica de juros inalterada, entre 3,5% e 3,75%. No comunicado logo após a reunião, o FED pegou cautela e disse que uma continuidade do ciclo de corte de juros por lá depende de novos dados econômicos. Já aqui no Brasil, o nosso Copom também manteve nossa taxa básica de juros. Nossa Selic continua em 15%. A grande surpresa veio por conta do comunicado. No comunicado, o Copom já deixou claro que, se mantidas as situações econômicas atuais, na próxima reunião do mês de março, nós já teremos queda na nossa taxa básica de juros. E agora o mercado aí cria uma expectativa de se nós teremos uma queda menor ou mais acentuada nesse início de ciclo de corte. Já existem aí alguns especialistas de mercado prevendo queda de até 0,75%, mas o consenso é de um início bem modesto, com queda de 0,25 ponto percentual. Um outro dado também que acabou animando o mercado essa semana foi o nosso dado de inflação. O IPCA 15, considerado a prévia da nossa inflação oficial, veio abaixo do esperado, registrou alta de 0,20%. No acumulado dos últimos 12 meses, ficou em 4,5%, dentro do teto da nossa meta de inflação. Essa perspectiva de uma inflação mais acomodada acabou animando o mercado. A nossa bolsa chegou a ser cotada acima dos 186.400 pontos. Só nesse mês de janeiro, o investidor estrangeiro colocou 20 bilhões de reais na nossa bolsa de valores. Ao longo da semana, a bolsa acabou arrefecendo um pouco, mas mesmo assim fechou a semana com alta de 1,40%. Já o dólar caiu 0,62% e segue cotado aos R$ 5,25. O dólar caiu bastante no mercado internacional ao longo dessa semana, principalmente depois de uma declaração do presidente Donald Trump, que diz que não vê problema em um dólar mais fraco. O mercado enxergou isso como parte da estratégia de Trump de fazer com que as indústrias retornem para os Estados Unidos e fazendo com que o dólar mais fraco se torne mais atrativo para o exportador norte-americano. Trump também aí cobrou publicamente uma queda mais acentuada da taxa básica de juros. Mas o nome que Trump escolheu para substituir Jerome Powell à frente do FED acabou aí acalmando um pouco essa queda do dólar. Kevin Warsh foi escolhido para substituir Powell a partir do mês de maio, quando termina o seu mandato. Warsh é visto aí como um nome extremamente técnico. Ele já foi dirigente do FED e também tem grande influência dentro do mercado financeiro. Wall Street aí gostou do nome de Warsh para substituir Powell, porque ele é visto como um nome técnico que não irá sofrer pressões de Trump ou não irá ceder às pressões de Trump para uma queda mais acentuada da taxa de juros. Apesar de o mercado acreditar que no primeiro momento o Warsh pode ter uma postura mais agressiva em relação à taxa de juros, a expectativa é de que no médio e longo prazo ele tenha uma postura mais técnica e mais branda em relação à taxa de juros, o que acabou freando a disparada do ouro e da prata que vinha acontecendo aí desde o início do ano. Aliás, o ouro teve uma queda aí de mais de 10% depois que o nome de Warsh foi anunciado. Outro dado importante de inflação divulgado essa semana foi o IGPM, que registrou alta de 0,41% no mês de janeiro. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM ainda registra uma deflação de 0,91%. O índice de preços ao atacado, que tem maior peso dentro do IGPM, registrou alta de 0,34%. Destaque para os preços do minério de ferro, da carne bovina e do tomate, que foram os que mais subiram no atacado. O índice de preços ao consumidor registrou alta de 0,51%, enquanto o índice nacional de custos de construção, que tem um peso de 10% dentro do IGPM, registrou aí uma alta maior, de 0,63%. A grande preocupação do investidor brasileiro continuam sendo as contas públicas. A divulgação dos dados da política fiscal do ano passado
mostraram que o Brasil registrou um déficit primário de 61,7 bilhões de reais em 2025. Esses dados são da Secretaria do Tesouro Nacional, o que representa 0,48% do PIB. Porém, com as várias exceções que foram acrescentadas dentro da regra do arcabouço fiscal, o governo conseguiu cumprir a meta fiscal deste ano, que previa aí uma tolerância de um déficit de até 0,25% do PIB. Como foram retirados aí cerca de 48,7 bilhões de reais da regra do arcabouço fiscal, o déficit primário registrado foi de 13 bilhões de reais, o que representa aí 0,10% do PIB. A nossa dívida pública cresceu 32,3% em relação ao ano passado e atingiu 78,7% do PIB. Só com os juros da dívida pública, o governo pagou mais de 1 trilhão de reais no ano passado. Esses dados aí são do Banco Central do Brasil. A dívida pública cresceu bastante em função de um aumento de gastos e também dos juros altos. A Selic, mantida em 15% ao longo aí de praticamente todo o ano, acabou fazendo com que os juros da dívida pública subissem ainda mais. Só as estatais do governo federal registraram um déficit de 5,1 bilhões de reais no ano de 2025. A nossa dívida pública total superou a marca de 8,6 trilhões de reais. No ano passado, a Previdência continua ainda sendo um dos maiores fatores de pressão sobre as contas públicas. Só em 2025, o governo federal gastou 1,026 trilhões de reais com o pagamento de benefícios previdenciários, enquanto a arrecadação somou 79,7 bilhões de reais, um déficit de 317,1 bilhões de reais com a Previdência no ano passado. Os gastos com a Previdência subiram 87 bilhões de reais em relação ao ano anterior. Para o ano de 2026, segundo o orçamento, a expectativa do governo federal é de gastar 1,11 trilhões de reais com o pagamento de benefícios previdenciários. Para a agência de classificação de risco Fitch Ratings, a questão fiscal do Brasil continua sendo ainda o seu principal problema e o que deve pesar ainda mais dentro da dívida pública no ano de 2026. Segundo a Fitch Ratings, o Brasil pode atingir em 2026 a maior dívida pública da América Latina em proporção ao seu PIB. Além disso, uma dívida pública alta impede uma queda maior da nossa taxa básica de juros, o que pode frear o crescimento do Brasil no ano de 2026. Falando agora do mercado das commodities, o petróleo subiu 5,22% essa semana, encerra cotado a $69,32. O petróleo subiu bastante, principalmente na esteira do aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos estão mandando aí cada vez mais embarcações de guerra para a região próxima ao Irã. E o presidente Donald Trump pressiona o Irã para aceitar um acordo em relação à questão nuclear do Irã. Enquanto isso, o exército iraniano anunciou aí que adicionou ao seu arsenal cerca de 1.000 drones e disse estar preparado para dar uma resposta contundente em caso de ataque dos Estados Unidos. Já o minério de ferro encerra em queda de 0,70%, cotado aos $105,62. Já nas bolsas internacionais, elas fecharam com sinais mistos essa semana. A Nasdaq caiu 0,29%, com uma preocupação aí em relação aos gastos com inteligência artificial. O S&P 500 encerra em alta de 0,23%. Enquanto isso, o Dow Jones encerra em queda de 0,5%. Já na Europa, o Stoxx 600 subiu 0,39%. A expectativa pelo início do ciclo de queda da nossa taxa Selic acabou ajudando bastante a nossa renda fixa. Os juros futuros recuaram, tiveram uma queda de 0,23 pontos percentuais ao longo dessa semana, com o DI para janeiro de 2027 encerrando cotado a 13,47%. Já o IMA geral, que mede aí a rentabilidade da carteira geral de títulos públicos, teve uma alta de 0,46% essa semana, encerra o mês de janeiro com alta de 1,31%.
Os pré-fixados eles são mais beneficiados pelo ciclo de queda da taxa básica de juros. O IRFM encerra essa semana em alta de 0,75% e, ao longo do mês de janeiro, teve alta de 1,96%. Também foram divulgados essa semana os dados do emprego no Brasil. O Brasil fecha o ano de 2025 com a criação de 1,27 milhões de vagas de emprego com carteira assinada. É o pior resultado aí de criação de vagas de emprego desde o ano de 2020, o ano da pandemia. Mesmo assim, o Brasil encerra esse ano com a menor taxa de desemprego da história, 5,1%. Encerradas 618,2 mil vagas de emprego com carteira assinada. O mês de dezembro, historicamente, nós temos fechamento de vagas de emprego, mas o número de vagas encerradas foi maior do que aquilo que era esperado pelo mercado. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, culpou principalmente os juros altos por essa queda no número de vagas de emprego no mês de dezembro. Ele falou que os juros altos têm aí desacelerado a economia brasileira e impedido a indústria de gerar novas vagas de emprego. Outra boa notícia para a nossa inflação é que nós continuaremos com a bandeira verde na conta de luz no mês de fevereiro, segundo informações da ANEEL. A bandeira verde é quando não há nenhuma cobrança adicional na conta de energia elétrica. Para a semana que vem, nós temos a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano nos Estados Unidos, considerado aí um termômetro da economia norte-americana. Aqui no Brasil saem os dados da produção industrial, mas o mercado ele vai estar de olho na divulgação da ata da última reunião do Copom. O mercado vai buscar aí na ata uma sinalização concreta dessa queda de juros a partir da próxima reunião e principalmente se o Banco Central já antevê aí qual vai ser a magnitude dessa queda na nossa taxa básica de juros. Muito obrigado e até a próxima semana.